Eu sou Vanusa, professora de língua portuguesa da Escola Maria Alzanira, e hoje nós iremos estudar as práticas de leitura. Mas atenção, é preciso sempre ler o texto levando em conta o sentido que a palavra assume nesse texto. Evitar a leitura literal, ou seja, a leitura ao pé da letra, pois nem sempre o texto ele apresenta esse tipo de linguagem. Agora nós iremos ver a questão do sentido literal e o sentido figurado. Em relação ao sentido literal, pessoal, é o sentido real, ou seja, o sentido denotativo. A linguagem real é aquela que é o que quer dizer e pronto. Não há outras possibilidades de interpretação. É o sentido real da palavra. E aí vocês podem associar o seguinte: denotativo, dicionário. Eu coloquei até o D, a letra D de denotativo em destaque, para vocês lembrarem e fazerem sempre essa associação. Denotativo, dicionário, ou seja, o sentido real da palavra. Enquanto que o sentido figurado é algo mais subjetivo, certo? Ele possibilita outras interpretações. E daí nós temos o sentido conotativo. Eu coloquei a letra C, conotativo, para vocês lembrarem, conotativo, coração, porque o sentido conotativo ele possibilita a questão da subjeção, ou seja, do sentimento, da interpretação. Em relação à matriz de referência de língua portuguesa do nono ano, os descritores das práticas de leitura nós temos o descritor 6, localizar informações explícitas em um texto. O descritor 7, inferir informações em um texto. Descritor 8, inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto. Descritor 9, identificar o tema central em um texto. O descritor 10, distinguir fato de uma opinião. O descritor 11, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. E aí, pessoal, compreensão e interpretação de texto. Será que é a mesma coisa? E aí, estão na dúvida? Pessoal, compreender e interpretar são coisas totalmente diferentes. E é o que nós iremos estudar hoje. A compreensão, ela está exatamente dentro do texto, ou seja, ela está inserida no texto. E nós vamos identificar essa questão da compreensão de acordo com alguns comandos que o enunciado ele nos dá. Por exemplo, segundo o texto, há algo que esteja mais no texto do que segundo o próprio texto? O autor justifica. O autor do texto diz que. Se o autor do texto está dizendo que, logo, essa informação, pessoal, claro que ela está inserida dentro do texto. Vai ser necessário fazer uma compreensão. Um outro comando é: o texto informa, o autor afirma, e também em relação ao texto. Então, aí nós temos alguns comandos atrelados à compreensão do texto, ou seja, da informação que está inserida no texto. Diferente da interpretação, onde as informações elas estão além do texto, ou seja, elas estão nas entrelinhas. E como é que nós vamos identificar se nós iremos fazer uma compreensão ou uma interpretação? Mais uma vez, eu retomo e falo. Primeiramente, vamos analisar o enunciado, porque aí ele vai nos dar alguns comandos, como, por exemplo, depreende-se, infere-se, conclui-se, o texto permite deduzir. Então, se o texto ele permite deduzir, se é possível subentender, então, se é algo subjetivo, é algo que será interpretativo. Vamos ao próximo. Qual a intenção do autor? Pode-se observar. Então, esses comandos eles estão atrelados à parte da interpretação, ou seja, das informações que estão além do texto, as que estão nas entrelinhas. E aí? Conseguiram entender o que é compreensão e o que é interpretação? Ainda não, mas com essa dica agora que eu irei dar para vocês, pessoal, tenho certeza que todas essas dúvidas serão tiradas e vocês passarão realmente a entender quando será necessário fazer a compreensão e a interpretação em determinado texto. Vamos lá. Para isso eu usarei como exemplo
a oração. Ana Júlia andava cabisbaixo. Ana Júlia andava cabisbaixo. Vamos lá. Nós vamos ter, referente à compreensão do texto, pessoal, aquilo que está no sentido real. Quando eu falo, Ana Júlia andava cabisbaixo. Essa cabisbaixo, ele vai significar exatamente que Ana Júlia, ela andava com a cabeça baixa, porque aí eu tenho o sentido literal, o sentido real da palavra. Diferente da interpretação, onde eu tenho Ana Júlia andava cabisbaixa. Eu vou subentender o seguinte: uma pessoa que está cabisbaixa, logo é uma pessoa que está triste. Então, entenderam aí, galerinha? A diferença, compreensão e interpretação. Simples assim, super fácil, tá certo? Nós temos aqui um exemplo de questões que vem nas provas do SAEP, onde, pessoal, nós temos o enunciado, temos o suporte, o comando, que é o que eu já falei para vocês, que vocês precisam ficarem atentos a esse enunciado, ok? Uma dica super importante que eu vou dar para vocês. Antes de vocês responderem qualquer questão, vocês receberem a prova, a primeira coisa que vocês devem fazer, pessoal, é ler o enunciado, ok? Muitas vezes o aluno fica agoniado, eu tenho que acabar logo essa prova, tal. O texto ele é enorme, então eu vou cuidar em ler rápido esse texto para responder as questões. Mas aí você acaba perdendo tempo, porque nem sempre há necessidade de nós estarmos lendo o texto na íntegra. Então, a dica que eu dou para vocês é: leia primeiro o enunciado, porque dependendo do comando, você vai conseguir acertar a resposta e não vai ter nem necessariamente ter que ler o texto na íntegra, o texto completo. Então, nós temos aqui o enunciado, o suporte, que nesse caso nós temos uma tirinha, mas poderia ser uma charge, um cartoon, uma fábula, enfim. Nós temos as alternativas de respostas, os distratores, que são as respostas erradas, e o gabarito, que é a resposta correta. Um texto, pessoal, ele é formado por informações que são explícitas e informações que são implícitas. Mas qual a diferença, professora? Explícita e implícita. Vejam só, a informação, quando ela é explícita, é porque ela está inserida no próprio texto. Diferente da informação implícita, ela está exatamente nas entrelinhas. Aqui nós temos um texto onde tem um exemplo da dica que eu falei para vocês anteriormente. Então, vamos lá. Primeiramente, ler o enunciado. No texto, a voz era cavernosa, linha 1. A palavra destacada significa: pessoal, eu tenho um texto. Há necessidade de fazer a leitura completa desse texto? Não. Por quê? Porque o enunciado, ele diz o seguinte: linha 1. Então, ele pede para eu ir diretamente na linha 1 e certamente a resposta vai estar de acordo com o enunciado. Então, vamos lá. No trecho, a voz era cavernosa. Linha 1. Me grampearam. A voz era cavernosa. Letra A. O significado dessa palavra na letra A é assustadora, brincalhona na letra B, C, pausada, ou letra D, rouca. Pessoal, cavernosa indica o quê? Logo, nós iremos entender que cavernosa é algo assustador. Então, há necessidade de fazer a leitura completa do texto? Não. Se eu fizesse, nesse caso, a leitura completa do texto, eu ia estar simplesmente perdendo tempo, porque o enunciado ele está bem claro. A resposta está na linha 1. Beleza, pessoal? Descritor 6. Localizar informações explícitas em um texto. A habilidade que pode ser avaliada por este descritor relaciona-se à localização pelo aluno de uma informação solicitada que pode estar expressa literalmente no texto ou ela pode vir manifesta por meio de uma paráfrase, ou seja, isso é,
dizer de uma outra maneira o que se leu. Nós temos um texto, mas, primeiramente, vamos ao enunciado. Questão 1. Segundo a autora, um dos piores crimes que se pode cometer é... Só o enunciado diz, segundo a autora. Se é segundo a autora, logo nós vamos ter o quê? Uma compreensão do texto. A informação ela vai estar explícita no texto. Então, um dos piores crimes que se pode cometer é a venda de narcóticos, B, a falsificação dos remédios, C, a receita de remédios falsos, ou D, a venda abusiva de remédios. Então, agora sim, nós iremos ler o texto. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? É um dos piores crimes que se pode cometer. No enunciado, ele fala sobre o pior crime que se pode cometer. Então, vamos dar continuidade. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes, presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Tá aí, pessoal, simples assim. A resposta logo está na letra B, a falsificação dos remédios. Vamos agora ler o texto Luande e a Mãe dos Pássaros. Eita, como é a história? Eu tô ouvindo aí, viu? Eu ouvi quando você falou, professora, a dica que a senhora acabou de dar. Primeiramente, vamos ler o enunciado. Então, na questão 2, de acordo com esse texto, Mirable é o nome de quê? Letra A, um menino. B, um pássaro. C, uma cidade. D, uma flor. Então, vamos agora ao texto. Estamos em uma das ruas tranquilas de Mirables. Já encontramos uma pista. Mirable, ela está em uma rua, onde mora um menino que gosta de pássaros. Gosta tanto que chega a sonhar com eles. Então, pessoal, aqui, nesse primeiro parágrafo, nós já conseguimos identificar a resposta. Pois como ela está explícita no texto, logo nós vimos que Mirable, ela é a letra C, uma cidade. É isso aí, galerinha, vocês estão espertos. Vocês viram como é tão fácil fazer a compreensão de um texto? Pois as informações, elas estão inseridas, certo? Elas estão inseridas de formas explícitas, ok? Então, na próxima aula, nós iremos estudar o descritor 7, que é inferir informações em um texto. Então, tchau, tchau, galerinha, até a próxima aula.